Olá, você sabe o que é karatê? Não? E onde ele surgiu? Você sabe? Se não, fiquem comigo que vocês vão descobrir. Vamos lá! Olá meninos e meninas, boa tarde. Professor Júnior aqui novamente com vocês. Mais uma semana que a gente vai falar sobre lutas, não é isso? E essa semana a gente vai falar sobre uma luta muito interessante, uma luta bem sofisticada, né? E a gente vai descobrir como foi que ela veio parar aqui no Brasil, quem trouxe. Então a gente vai saber tudo sobre o karatê. Então para começar, né, a gente tem que conhecer a origem do karatê e saber que ela é uma arte marcial que se desenvolveu em torno de um esporte, tendo técnicas, aplicando faixas, não é isso? A gente sabe, se não sabe, vamos saber agora, né, que o karatê tem um significado. Ele tem o mesmo significado que mãos vazias, ou seja, cara corresponde a vazio, enquanto T significa mão. Então a gente sabe que karatê é mãos vazias. Poxa, mãos vazias, que legal. E a gente vai buscar dentro disso, né, saber por que, né, se deu a isso, né? O nome dado à arte marcial japonesa, né, foi à toa, né? Então a gente vai conhecer isso vendo a sua história, né, que está relacionada à impossibilidade de usar outros recursos que não fosse o próprio corpo durante o combate, né? Vendo detalhes da história do karatê, podemos entender que é uma arte marcial que surgiu de uma forma prática, né? Então, o que a gente entende por isso? Ou seja, por a impossibilidade de usar armas, usar alguma coisa assim fora do comum, as pessoas que criaram o karatê, quem criou o karatê, criou em vista de que teria que usar só o seu corpo. Então, sabendo disso, criou-se uma arte marcial assim, né? A arte marcial da mão vazia, né? Então a gente sabe que com isso a gente tem um esporte que é simplesmente golpe com o corpo, né? Só utiliza o corpo para fazer isso. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história do karatê, né? Como ela surgiu, onde ela surgiu, quem trouxe, né? Vamos entrar nisso agora. Como podemos ver aí, tem um desenho aí que vocês podem ver, tá escrito aí Okinawa. O que significa Okinawa? Quem já assistiu um filme antigo chamado Karate Kid, com Daniel San e seu Miyagi? Esse que eu tô falando, gente, é da minha época, é antigo, viu? O mais novo agora aí é o Karate, fala Karate Kid, né? E o Karate se passa na China com golpes de Kung Fu. Tem nada a ver esse novo aí que é com o filho de Will Smith e com Jack Chan. Tem nada a ver. Quem tiver curiosidade, procura aí Karate Kid na Netflix, se eu não me engano tem. Se não tiver, no YouTube tem alguns pedaços do filme, você pode assistir até ele todo, é meio difícil. Então, a gente for procurar na história, a gente vai ver que no século XVIII, na ilha chamada Okinawa, no Japão, na região onde o uso de armas tinha sido proibido, para responder às possíveis saques e assaltos
as pessoas passaram a buscar uma técnica de defesa em que usasse somente o próprio corpo. Daí, na impossibilidade de usar a arma, foi o principal motivo que essa arte marcial surgiu e recebe o nome de Karatê, que significa mãos vazias. Ao longo da história, né, foi vindo, diferentes mestres desenvolveram suas próprias técnicas de autodefesa, assim como inúmeros estilos de artes japonesa. Entre os principais estilos de Karatê, como podemos ver aí no slide, estão o Shotokan, o Goju Ryu, o Shito Ryu e o Ado Ryu. Ainda que hajam, né, diferentes técnicas, né, vários modelos de Karatê, vários estilos, como a gente chama, né, eles chamam de técnica, a gente chama de estilo, vários estilos, o Karatê ele ainda busca uma essência milenar, que é a disciplina do corpo, da mente, o aperfeiçoamento do caráter dos seus praticantes. Notem, quem lembra aí, deixa aí embaixo no comentário lá, deixa lá no comentário na sala de aula para mim, quem lembra aí, qual é o outro esporte que a gente estudou que busca melhorar o caráter do ser humano, aperfeiçoar o caráter dos seus praticantes? Quais são? Veio da onde? Quem trouxe? A gente for olhar, é outro estilo de luta japonesa. Então os japoneses eles buscam sempre a melhora do ser humano. Quanto mais o ser humano for melhor, mais ele vai ter uma possibilidade de se formar um karateca, um judoca, um lutador de jiu-jitsu, ou que seja melhor, ele se tornando um ser humano melhor. No início do século XX, o karatê passou a ser uma arte marcial mais difundida, ou seja, veio a ser divulgado em vários outros lugares, né? E por volta de 1920, houve um incentivo para que ela fosse lecionada na Universidade do Japão, o que ajudou a sua popularização. Ou seja, em 1920 ela entra na universidade e dali ganha uma expressão grande, tornando-se visível em muitos lugares e com isso ganhando o mundo, né? Saindo para fora do mundo. O karatê então chega no Brasil, efetivamente em 1956, quando o sensei Mitsuki Arada Shotokan instalou o primeiro dojo em São Paulo. Desde então, a arte marcial se desenvolveu rapidamente no país. Atualmente há mais de 250 mil praticantes de karatê registrados no Brasil. Ou seja, registrados, né? A gente não sabe os não registrados. Então são 250 mil praticantes registrados, fora os que não são registrados. Registrado é quando você entra em um dojo, de karatê, em alguma academia de karatê, e essa academia ela é filiada a uma federação, e aí quando você entra, que você faz sua ficha, você automaticamente já é cadastrado. Então nisso aí é que eles fazem essa contagem. O desenvolvimento do karatê como esporte veio, né, tradicionalmente o karatê não é uma arte marcial de combate, mas o seu desenvolvimento foi baseado no aprimoramento de técnicas de autodefesa. No entanto, no fim do século XX, passou a ser mais difundido e o seu caráter passou a ser competitivo. Não é isso? E aí surgem, nesse decorrer desse tempo, algumas modalidades de karatê que a gente vai estudar agora. Quais são essas modalidades, né? O que essas modalidades nos mostram? Então a gente vai passar a ver isso agora com o kata e o kumite. O kata é uma modalidade que não há contato físico, onde 5 juízes atribuem pontos ao karateca de acordo com o seu desempenho. Com base na execução correta
e na velocidade dos movimentos. Ou seja, quanto mais veloz e mais correto for os movimentos, mais ponto ele tem. Há também as apresentações em trios, em que deve ser observada a sincronia entre os membros da equipe. A competição nessa modalidade lembra o que acontece na ginástica artística. Ou seja, quando você está em trio, né, quem já viu a ginástica artística, né, aquele da bola, do fio, da fita, não sei o que, vocês vão ver que eles têm que ter um sincronismo muito correto. Então, um que um faz, todos têm que fazer ao mesmo tempo com a mesma velocidade. Assim acontece com o karatê kata. E o karatê comitê, como é visto, né? A gente vê ele como. Aí a gente vai para o comitê, que diz que é uma modalidade onde coloca 2 karatecas em combate. A luta dura de 2 a 5 minutos. Os pontos são atribuídos a golpes desferidos variando. Inclusive o valor da pontuação depende da área do corpo do adversário que foi atingido. Aí a gente já passa para realmente um combate, né? Que é o comitê, que é um contra o outro, tentando acertar em lugares onde conta-se pontos maiores e tentando não ser atingido. Os combates de comitê levaram à criação de regras para que os golpes de karatê não causem ferimentos graves entre seus praticantes. A criação de regras e o desenvolvimento do karatê como esporte levaram à sua inclusão no programa dos Jogos Olímpicos. Saiba mais detalhes sobre isso agora. Então, galera, depois que o comitê foi criado, precisou-se fazer regras para que não ocorresse lesões muito graves no seu oponente. Por quê? Porque é uma modalidade muito agressiva. Com isso, o karatê veio a ter caráter de combate, de competitividade. Tiveram competições. Então, por que não botá-lo nos Jogos Olímpicos? Então, quando é que a gente vai entrar nos Jogos Olímpicos? Aí é que a gente vai ver que ano que entra. Então, em 1999, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, reconheceu a Federação Internacional de Karatê como uma entidade responsável por gerir o esporte em todo o mundo. Esse foi um dos importantes passos para que o karatê pudesse, enfim, ser disputado nos Jogos Olímpicos. Ou seja, quando se cria-se uma federação forte que faz com que o esporte cresça, isso faz com que a modalidade tenha uma visibilidade grande. E aí, vamos incluir essa modalidade nas Olimpíadas, porque está dando lucro, porque tudo é dinheiro, e está dando público. E isso que a gente quer. Então vamos incluir. A estreia do karatê no programa olímpico acontece ou aconteceria em 2020, ou seja, no ano que nós estamos, na Olimpíada de Tóquio. O Japão indicou a intenção de incluir o esporte nos Jogos, que foi aceita pela COI. Então, nada mais, nada menos que botar o primeiro país a ter uma Olimpíada, onde seria a Olimpíada, com o karatê, já que o Japão pediu para incluir. Só que, com a pandemia, não houve Olimpíadas esse ano. Então, o karatê só vai estrear quando tiver os Jogos Olímpicos, que provavelmente, se tudo der certo, se Deus permitir, ano que vem. Se não, só quando tiver. Então, em Tóquio, a disputa do karatê seria dividida entre comitê, luta tradicional, e kata, em que os atletas simulariam um combate sem contato físico. No comitê, as lutas das mulheres têm duração de 2 minutos, enquanto a dos homens tem 3 minutos. A modalidade tem 6 categorias nos Jogos de Tóquio, sendo 3 masculinas e 3 femininas. Já no kata, os atletas se apresentariam individualmente para os juízes, fazendo performance para receber nota. E haveriam apenas 2 categorias olímpicas, uma masculina e uma feminina. Quais são nisso tudo aí? Então, as regras
que a gente usa para cada uma delas. Então, a partir de agora, Titio Júnior Sorriso vai mostrar para vocês quais são as regras do comitê e quais são as regras do kata. Então, vamos lá, né? Vamos ver quais são essas regras. O que diz o livro de regras do karatê para o comitê? Diz o seguinte, que o comitê é uma modalidade do karatê que coloca dois atletas em combate. Qual o objetivo disso? O objetivo é somar mais pontos que o adversário. A luta só é encerrada antes do fim do tempo regular, caso o atleta abra 8 pontos de vantagem. Então, se o atleta já tiver com 8 pontos de vantagem, dificilmente ele vai conseguir recuperar. O juiz diz que acabou. Os atletas ficam num tatame quadrangular, em que cada lado tem outros 8 metros de largura. A duração da luta. A luta dura entre 3 minutos no masculino e 2 minutos no feminino e juvenil. Como funciona a luta? Inicialmente os atletas devem fazer uma saudação, entre eles, saudar o árbitro, e a luta inicia pelo combate, quando o árbitro fala Hajime. A marca de pontos deve ser feita com golpes limpos, potentes e de qualidade técnica. Assim como no judô, as pontuações são divididas entre Yuko, Vazari e Ippon. Então agora, Titio Júnior vai pular para a modalidade do kata. O que diz? Kata é uma competição individual quanto por equipe, formada por 3 atletas. Não há competições mistas, ou seja, cada equipe exclusivamente masculina ou feminina. Como funciona o kata? Ao avaliar o desempenho de um competidor ou equipe, o juiz avalia tanto a performance, a técnica, quanto a performance atlética. Então, performance de técnica e performance de atleta. Nas apresentações, os karatecas precisam mostrar técnica, velocidade nos movimentos e controle dos golpes. Em competições por equipe, a sincronia entre os competidores também deve ser avaliada. Ou seja, além de você ter técnica, você ter velocidade, você tem que ter sincronia quando está em equipe. Quando você está só, fica até mais fácil, porque é só você ali, não precisa ter muita coisa não. A pontuação no kata são eliminadas em 2 notas mais altas e as 2 mais baixas, respectivamente, para o desempenho técnico e desempenho atlético. Em seguida é calculada a pontuação. Há peso de 70% para o desempenho técnico e de 30% para o desempenho atlético. E aí, o que a gente entende por isso? A gente entende, galera, que existem regras para essas 2 modalidades, mesmo elas sendo do karatê, né? O karatê é um dos únicos que tem 2 modalidades diferentes dentro delas mesmas. Melhor performance, tanto em equipe como em individual, para que a sua nota venha aumentar. Isso no kata. No comitê, o cara vai buscar o golpe mais perfeito possível, acertar os pontos que pontuem mais para ter uma melhor pontuação. Então a gente vê aí equipamentos para poder lutar. E quais são esses equipamentos, né? O que é usado para a luta do karatê? Então a gente vê aí o kimono, que é chamado de karatê gi, né? Que o atleta precisa usar esse kimono e diz que ele tem que ser todo branco e sem listras. Não entendo porquê, mas é as regras que tem que ter para utilizar. Ele também precisa, né, para se defender, de acordo com as regras, ele tem que ter os equipamentos próprios para que seja aprovado pela federação que ele lute. Ele precisa ter um protetor bucal, um protetor corporal, protetor de seio para atleta feminino, protetor de canela e um protetor de pé aprovado pela federação para que ele possa chegar e lutar ou até mesmo treinar. Dificilmente numa academia de simplesinha você vai ver tudo isso, mas quando ele vai lutar, o atleta tem que ter tudo isso
para que ele possa lutar, senão ele não luta. Aí a gente vai ver as faixas. Como vocês podem ver aí, tem as cores, mas a gente vai ver cada uma delas. A faixa branca, o Shirobi, que é sem graduação, aí no japonês é Mukyu. A faixa amarela, que é o Kiro-Obi, que é o sexto Kyu, que é o Hobikyu. A faixa vermelha, Aka-Obi, que é o quinto Kyu, Gokyu. A faixa laranja, Daidairobi, que é o quarto Kyu, Yonkyu. A faixa verde, que é o Midorobi, que é o terceiro Kyu, Sankyu. Faixa roxa ou violeta, né? Murasaki-Obi, que é o segundo Kyu, ou Niu-Kyu. Faixa marrom, Shairu-Obi, que é o primeiro Kyu, ou Ishikyu. E a faixa preta, que é o Kuru-Obi, ou o primeiro Dan, o Shodan, que é o já mestre, né? Que é o professor, o mestre, como a gente conhece. Galera, como a gente viu aí, o karatê, assim como o judô, como o jiu-jitsu, são artes milenares, né? O que é milenar? Tem muitos anos, né? Já tem anos, 1000 anos, mais de 1000 anos. Então a gente procura ver que eles são artes que procuram sempre o bem-estar, a melhora do ser humano, sempre que o ser humano esteja bem, que ele nunca tenha problema nenhum, que ele busque sempre estar com a cabeça, com a mente bem, com o corpo bem, para que tudo flua. Então, o karatê, assim como outras modalidades, busca isso. Então a gente pode ver que sempre quando vem de lá dos orientais, dos japoneses, sempre vai ter essa qualidade de busca, de melhora corporal, melhora mental, melhora física, ou os dois juntos, ou tudo junto, né? E os seus criadores sempre buscam essa perfeição. Vimos que o karatê é uma modalidade olímpica, né, que está na Olimpíada, iria estar esse ano, né, não pôde ser da sua estreia, mas seria muito bom a gente ver, né, e que ela chegou ao Brasil já faz alguns anos, né, veio por São Paulo e hoje está difundida em todo o mundo. Então assim, quem gostou, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá aquele like legal aí pro professor, porque cada vez que vocês fazem isso, vai crescendo, né? Vai entrando mais gente no meu canal, eu vou melhorando as aulas, aí o YouTube vai vendo que tá dando mais like, tá tendo mais resposta e vai me indicando para outras pessoas e aí eu posso melhorar nas aulas para vocês, ok? Então hoje eu encerro aqui com vocês, agradeço muito por vocês terem ficado, assistido essa aula, peço a Deus que abençoe vocês, um beijo no coração de todo mundo e fui!